Olá, bem-vindos a mais um SBQ Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Quadril. Me chamo Renan Bunlai, direto de Cuiabá. Estamos hoje aqui para conversar com o Dr. Ricardo Horta. Bem-vindo, Dr. Ricardo. Vamos conversar como está a formação do cirurgião de quadril no Brasil. Dr. Ricardo Horta, cirurgião de quadril, presidente da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Quadril. Bem-vindo, Dr. Ricardo. Espero que a gente tenha um aproveitamento para todos os ouvintes e que a gente consiga transmitir como é que a situação atual da formação tem acontecido no Brasil. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar é qual que é, na sua visão, os pontos positivos e negativos de como está funcionando atualmente a formação dos jovens especialistas em cirurgia do quadril. Bom, boa tarde, Renan. Prazer, é uma honra, um motivo e muito orgulho estar aqui com vocês. A formação do cirurgião de quadril no Brasil vem de longa data, né? Se for relembrar os primórdios mesmo, os primeiros brasileiros foram fazer especialização no quadril exterior, como o Dr. Rudelli, foi fazer formação com o Dr. Charlie, Dr. Sérgio Dumont foi fazer formação com Hardinge, ficavam na Inglaterra 1 ou 2 anos. Dr. Carlos Garrido, de Belo Horizonte, também ficou na Inglaterra 1 ano. E vieram para o Brasil e, a partir daí, começaram a formar os seus discípulos, os seus civis, com muita limitação, muita dificuldade devido às condições técnicas. E, em 1982, foi fundado o Comitê de Quadril da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Conseguiram um número de 30 membros que faziam cirurgia de quadril. Esse número foi crescendo, foi crescendo. A Sociedade de Quadril foi fundada em 1982, se não me engano. Passou a ser sociedade. E, a partir daí, cada presidente foi estimulando de uma maneira ou outra a formação do aperfeiçoando. Foi ficando cada vez mais técnico, mais elaborada essa graduação. Em 2015, o Dr. Sérgio Demonte fez o credenciamento do serviço. Nós fizemos várias viagens no Brasil, em todos os estados, vistoriamos cada serviço e credenciamos 45 serviços inicialmente. E a partir daí isso vem aumentando gradualmente. Atualmente nós contamos com 73 serviços. Esses 73 serviços oferecem mais ou menos 120 vagas. E esse ano foi o recorde. Nós tivemos 84 aperfeiçoando inscritos. Foi o maior início de ocupação de vagas. Como esse número vem aumentando gradualmente, também o número de participantes das provas vem aumentando. O número de examinadores envolvidos na realização das provas também vem aumentando. E isso eu acho que é uma coisa que estimula, um ponto positivo, é o entrosamento que a SBQ promove entre as regionais, entre os serviços, que favorece que os residentes aperfeiçoandos de um serviço tenham contato com profissionais de outros através até de troca de conhecimento, de discussões. E o ponto negativo que eu acho seria, assim, muitas vezes, serviços localizados em diferentes regiões do Brasil. O especializando que faz o seu aperfeiçoamento em São Paulo, por exemplo, tem muito mais facilidade, muito mais recursos do que um que vai fazer lá no Nordeste, por exemplo. Mas isso aí é o ponto positivo que a Sociedade de Quadril faz para contornar isso, são os estágios. Excelente. Que ela promove um aperfeiçoando, ou então um jovem cirurgião de quadril consegue fazer estágio de trauma, de artroscopia, de transplante ósseo para suprir uma carência que ele não tem em seu serviço. E o senhor falou que a SBQ fez a vistoria nos serviços para fazer o credenciamento, para realmente dar um selo de qualidade para o serviço. Isso. E aí me vem a pergunta, o que foi considerado importante que esse serviço tivesse, que a gente entendesse que era competência na formação do R4, né, do especializando? São várias condições, desde a estrutura física do hospital, de equipamento, de disponibilidade de exames de imagem voltado para a cirurgia do quadril, de outras especialidades que são necessárias para que ocorra uma cirurgia de quadril, e desde o nível técnico científico dos preceptores. Eu fiz um levantamento
Eu percebi que a maioria dos serviços no Brasil, 60% dos serviços conta com 3 ou 4 assistentes na formação desses aperfeiçoantes. E tem serviços que tem até mais, tem 8, 10, 11 assistentes. Então, esses critérios são muito importantes, e são todos assistentes titulares da SBQ. Perfeito. E com relação ao formando, ao especializando, o que é considerado uma competência fundamental, que ele deve sair do R4 tendo contato, tendo a experiência de saber fazer na cirurgia do quadril? A parte teórica, nós temos o quadricurso todo mês, temos o amanhã, de sábado, que ele assiste aulas teóricas, participa de mesa redonda, assiste diversas palestras, que serve como direcionamento para o seu estudo. 2 vezes ao ano fazemos uma prova periódica de avaliação, a chamada prova bônus, que serve para o chefe ter uma noção de como que está sendo o aproveitamento desse candidato. E no final do ano ele faz a prova escrita, depois faz a prova oral, se obtendo a pontuação suficiente, ele está apto a virar um membro aspirante. E com relação ao chefe de serviço? Hoje, se eu tenho um serviço de cirurgia do quadril, o que eu precisaria ter para poder ser credenciado? Qual seria o caminho? No mínimo 5 anos de credenciamento, e o hospital tem que solicitar uma vistoria à comissão de ensino e treinamento. Essa vistoria vai avaliar todos esses critérios que eu já falei, inclusive local para o aluno estudar, carga horária. Nós vemos um levantamento que os aperfeiçoandos fazem em média, no hospital, alguns hospitais mais, outros menos, mas a média, ele participa de 312 cirurgias por ano. Ele tem uma carga horária que ele frequenta o hospital mais ou menos de 4 ou 5 vezes por semana, tem cerca de 40 horas de aula ao longo do ano, e além de outras atividades, como workshop, por exemplo. Então, isso tudo acaba contribuindo para a formação técnico e prática. Ele especifica a cirurgia que ele participou como auxiliar, como cirurgião. Isso tudo é contabilizado. Muito bom. Isso é realmente muito importante, o trabalho que a SBQ faz na formação dos novos especialistas, e a gente entende que a qualidade está associada a esse credenciamento, né? E a gente vê o serviço crescendo a cada ano, a prova de título cada ano com mais candidatos, os examinadores cada vez mais participativos nesse processo todo. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí. O senhor falou uma série de iniciativas que a SBQ tem implementado nessa qualidade, né, no desenvolvimento dos novos cirurgiões de quadril. E qual a mensagem para os chefes de serviço, para os formandos, especializandos, que o senhor gostaria de deixar com relação à SBQ, né, nessa interface? Porque, às vezes, quem está nos grandes centros tem uma proximidade muito maior com toda a SBQ, diretoria e tudo mais, e, às vezes, quem está em locais mais distantes, né, o centro-oeste, o nordeste, o norte do Brasil, acaba tendo um distanciamento físico mesmo. Isso. Mas qual que é a mensagem que a gente passa para todos esses colegas de todo o Brasil, que a SBQ deseja que eles continuem, como está esse funcionamento, o que a gente quer deixar de mensagem positiva para as novas gerações aí? O que a gente tem observado é que é uma procura crescente, está tendo muito pedido de novos credenciamentos, novos hospitais querendo formar novos aperfeiçoantes. Mas, infelizmente, por outro lado, a gente percebeu que tem alguns serviços que a gente não tem muito rendimento, assim, muito aproveitamento na aprovação de alguns candidatos. É muita disparidade. Tem serviços que tem muita vaga ocupada e os aperfeiçoantes vão muito bem nas provas. Já tem serviços que, por exemplo, nós temos serviços que nunca teve um R4, desde que foi credenciado. Nunca teve procura por esse serviço. Tem um serviço que nunca aprovou ninguém em prova. Então, nós estamos instituindo, atualmente, agora, dependendo do rendimento, do aproveitamento do candidato nessas provas, nós estamos instituindo a moratória e, se o serviço não apresentar um progresso, uma melhora nessas notas, infelizmente vai ocorrer o descredenciamento.
E Perfeito. depois, com esse credenciamento, aí nós vamos abrir vagas para outros serviços serem credenciados. Perfeito. É o acompanhamento também da manutenção da certificação, né? Da A qualificação, acreditação, da serviço qualificação, do envolvimento, né? que não entra em moratória, que está sempre com bons resultados no aproveitamento teórico e prático dos seus acadêmicos, é muito importante para o crescimento dessa valorização do título dos membros. Perfeito. E com relação à atividade científica, produções, participação em congressos, isso também é estimulado para os novos cirurgiões? Desde o quadricurso, o Aperfeiçoando já participa de mesa redonda. As regionais promovem eventos, tipo simulados, workshop voltado para o Aperfeiçoando, e o jovem cirurgião de quadril, à medida que ele vai participando na regional, vai mostrando interesse, mostrando conhecimento, ele vai sendo chamado para ser debatedor ele pode passar a moderador, pode ser chamado a palestrante. Futuramente ele pode ingressar à diretoria da regional, depois ingressar à diretoria da nacional. Então tem uma linha que quem dedicar, quem interessar, consegue vir a participar de todas as atividades da SBQ, de acordo com o perfil de cada um. Perfeito. A SBQ é uma grande sociedade, é uma grande família, acima de tudo, e a gente percebe realmente que esse trabalho é feito de forma fantástica. A gente sente na ponta realmente as mãos da SBQ moldando os novos cirurgiões, participando desses eventos, dos congressos, né, de todo esse trabalho que é feito ao longo do ano, que concentra agora no Congresso Brasileiro. E para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os novos especialistas que hoje fizeram a prova e que acredito que serão parte da nossa sociedade também em breve. Então, os novos vão se tornar aspirantes, depois, com o título, vão se tornar jovens cirurgiões de quadril. Então, que a SBQ é isso aí, ela oferece oportunidade de crescimento através de reuniões de educação continuada, congressos, o Congresso Brasileiro de Quadril, o simpósio da Comissão Preservadora de Trauma, vamos ter agora a Comissão de Artroplastia, e as reuniões da regional são abertas à fresta para todo mundo. Então, o jovem cirurgião, ele encontra na SBQ um caminho para o seu crescimento pessoal e profissional. Depende do interesse de cada um. Muito obrigado, doutor Ricardo. Agradeço profundamente por esse momento de debate, inspiração, né, para todos os novos especialistas, e agradeço a SBQ Talks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Quadril. Eu que agradeço. Como eu disse no início, para mim é uma honra, um motivo de muito orgulho estar aqui com vocês. Muito obrigado.